Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tudo bom. Então tá bom. E hoje nós estamos aqui, mais um dia. Lá vai. Vou começar a cantar, né? Não, Hoje não. quebrou o pique. Eu vou... Não dá, né, pra falar isso sem lembrar do Não, Mano não Brown dá. falando a cabeça. Que voz maravilhosa, né? Racionais é da hora pra caralho. Foda demais. Eu gosto. Eu sei. E então a gente vai começar com aquele monte de recado. Nossa senhora, acho que o povo não aguenta mais esse recado todo. Azar deles. Ok. Meu povo, começa pelo Catarse. Gente, tudo, ó. Vou começar pelo mais fácil. Tudo que a gente tá falando aqui tá no nosso site, tá? Então, não fica se preocupando com os www agora, não. Se vocês quiserem ajudar a gente a poder manter o podcast no ar, vocês já sabem, no Catarse. catarse.me/artedosdois. E lá tem todos os prêmios que vocês concorrem, que vocês ganham. E todo mundo participa do grupinho do Telegram, onde a gente passa o dia inteiro conversando sobre qualquer coisa. Hein? Isso aí. Então, vocês entrem lá no Catarse, leiam as categorias que tem um monte, escolham e vem ser feliz com a gente. Meu Deus, Lu. Tá vendo? Eu lembrei de outra. Vem ser feliz. Ai, que inferno. Aí, o que a gente tem mais? Nossa loja, que tá em manutenção. Nossa, vai fazer quantos meses, Lu, que tá em Viu, manutenção? vou te contar, viu? Tem um lugar aí onde eu hospedo que tá complicado de me ajudar no suporte. Ai. Então Você tá... paga, Luciana, por isso? É pior que pago. Que merda, hein? Então, mas quem sabe quando vocês agora estiverem ouvindo, ela não esteja de volta. Quem Olha! sabe, né? Vamos torcer por ela. Rezem Duvido. por mim. Lojadosdois.com.br. E se já tiver no ar, tá cheio de coisa nova. Olha, gente. tá cheio de coisa nova. Agora tem adesivo de Exu, tem adesivo do Bafomete, tem adesivo do Zé Pilintra. Tem chaveiro. Tem chaveiro, pin, tem pin. Tem adesivos novos, tem um monte de coisa nova lá. Então, Isso aí. entrem lá pra dar uma olhadinha. Quem paga no Pix tem 5% de desconto. Eita! Que maravilha. E o frete a gente quando deixou lá embaixo, né? O frete tem frete econômico e tem frete normal pra quem não gosta de economia. Caraca! Quem é rico, abastado. Ele olha e fala, pago R$100 de frete. Nossa. Sucesso iminente. Não sei quem, mas vai Às que, vezes né? aparece, né? Bom, já aconteceu. Já. Então, vocês entrem lá e vejam. No mais também... E se morar na região do Tatuapé, a gente entrega pra vocês. Em mãos. Depende de onde você estiver, né? Porque o cara, eu moro no Tatuapé e ele tá lá no cemitério Vila da Formosa. Formosa. Aí não. Não, eu não vou. Depende, se a gente fosse fazer uma entrega lá, a gente entrega também. É outra entrega lá com vocês, mas não é bem essa. E se vocês quiserem, então, aqui na região do Tatuapé, a gente ainda dá até um chorinho pra vocês. Olha só, eu sou mais legal que a Luciana, você viu, né? Ela tá dando um monte de Eu obstáculos. vou ainda no correio aqui e envio pra vocês. Caramba, Luciana. É. Ô, Luciana, já Oi. tomamos uma segunda dose, Luciana. A gente pode ver as pessoas agora. Que beleza. É. Ai, que animação. Tá feliz, Luciana? Vou até bater palma. No mais também, se vocês quiserem ouvir pelo YouTube, gente, ajuda lá no engajamento, aquele negócio todo, blá, 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 descreve alguma coisa, põe emoji. Ô, sabe o que o Edu deu uma ideia? Pra todo mundo que ouvir no YouTube, no Instagram, colocar o nome da mãe pra gente fazer oração. De quinta-feira à noite a gente vai fazer uma oração para suas mães. Então escreva o nome delas. Isso. Né? Isso. Escreva o nome da sua mãe. Só o primeiro nome, não precisa pode ser o nome deixar. completo, não. Escreve primeiro o nome da sua mãe nos comentários que a gente vai fazer uma oração de quinta-feira pra ela. Se a gente falasse pra eles colocar o nome daquelas pessoinhas que elas não gostam, que a gente ia acender uma velhinha preta pra elas, com certeza vai ter ia dar mais certo. engajamento. Mas aí o processo corre solto. Não tem processo. Lógico que tem. Lógico que Falando que você quer matar as pessoas. Sabe como funciona, colocar Luciana? assim, se eu colocar supostamente Marcelo, Ah, que é o nome supostamente do meu irmão, isso. lá,
Quantos mil Marcelo tem nesse planeta? Mas aí, já pensou? A pessoa sabe qual é o Marcelo dela. Tá. Não, mas a gente não. É o nome da mãe pra gente fazer uma oração pras véias tudo. Eu vou colocar lá o nome da minha mãe. Mãe, você pode colocar o nome da sua mãe morta também, tá? A gente reza por ela também. De repente tirar ela lá do Vale das Bagunças. Vale das Velhas Mortas. A minha avó tá lá também. Tá, né? E no mais também tem o mapa numerológico do Rodrigo. Olha só, meu mapinha, gente. Pra vocês fazerem lá, tá na loja. Se ela tiver no ar. Se não tiver no ar, é só entrar no Instagram, falar comigo lá e tem desconto no Pix, hein? Isso, olha que maravilha, gente. O Pix é vida. Também tem o meu curso de baralho cigano, o link tá aí em algum lugar pra vocês. Isso, tá no site, tá no Instagram, tá em todos esses lugares. Tá em tudo, porque, gente, link maluco, Hotmart, você nunca vai encontrar ele, eu nunca vou decorar. Então é melhor você só clicar ali no negócio que tá explicando onde tá. Eu acho que eu já falei tudo. Será? Ah, não, tem meu gibi. Quem? Tem quem? Meu gibi. Ah, tá. Gente, tem minha história em quadrinhos lá, uma vez por mês, de graça. Eita! De graça, no Tapas ou no Webtoon. O link também tá aí na bio. Se você entra no meu Instagram, você tá vendo o Milo Tober. Então tem 1 milhão de desenhos do Milo que eu tô fazendo todo dia pra vocês. Então entrem lá, leio, é de graça, não cobra nada. Olha só que bom, né? Que bonito, né? Ainda vocês... Isso, e põe o nome da mãe lá também. Você lê o gibi do Milo, você põe o nome da mãe, porque mesmo lá no Milo a gente vai rezar por ela. Isso, a gente reza por ela. Então... É porque o povo não coloca lá, a gente fala. O Cassiano veio aqui, o Cassiano pediu pra colocar o G, quem não colocou o G vai pro inferno. O Cassiano não vai mais orar por vocês, tá? Então, por favor, a gente pediu pra colocar o G também. Vocês não colocam, que vocês são tudo assim, vocês são tudo zoados. Só quer ganhar, Só quer ganhar. Então coloca o nome da mãe, pra gente fazer uma oração de quinta-feira à noite. Às 9 horas da noite nós vamos fazer uma oração para as velhas todas. Todas as velhas, tá certo. Isso. Eu acho que é só. E certo? Aí, eu ia falar pra você falar o tema do programa no início, mas eu esqueci. Agora você lembrou. Agora eu lembrei. O nome do tema do programa hoje é Os Alquimistas Estão Voltando. Fiz a música do Jorge Benjor entrar na cabeça de vocês? Fiz. Nossa, Obrigado, eu de já nada. tenho a imagem nossa, pronta na minha cabeça. Pra colocar no... Eu sei que você vai fazer isso. Já tá na minha cabeça. Na vitrine, né? Sim. Eu sei. Então, e pra isso nós Luciana, temos um convidado aqui que eu e ele, a gente se conversa direto, toda semana. Mas só que pra gente conseguir organizar um dia pra se conversar, tem que ser assim, amanhã vamos bater um papo? Amanhã vamos bater um papo. As pessoas chegam pra mim e falavam assim, Roy, vamos falar, por que você não fala de alquimia? Eu falo, gente, eu não sou capacitado pra falar disso. Eu não sou. Eu tenho minhas limitações. Diferente dos outros, assim, dos outros podcasters, essas coisas tudo, que eles têm todas as capacidades, eu não tenho. Eu tenho minha limitação. Eu tenho. Então eu chamei aqui, cara, um cara que é fofíssimo. Ele é cremosinho. Ele fala que as coisas... que é uma delícia. O livro dele é uma delícia. Eu indico pra todo mundo. Que é o Thiago Tamochauskas. Tudo bom, Thiago? Pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui no podcast. Tô só na dúvida de saber quem que é o isso, quem que é o aquilo. É isso, é aquilo e isso é aquilo, é misturado, tudo junto. É um prazer estar aqui finalmente, depois da gente ficar nessa valsa de dia, de hora, melhor. Caramba, né, melhor realmente marcar e já vim, pronto, acabou. Se você tivesse falado pra mim, vamos falar hoje, a gente falava hoje. Perfeito. Thiago, vamos lá, Thiago. Se apresenta aí pra quem não te conhece. Eu sei que, cara, muita gente já ouviu falar do seu nome, mas não liga você à pessoa. Sacou aquele negócio assim, tipo, eu já ouvi falar o nome dessa pessoa. Fala, o Thiago do Morte Súbita. Porra, eu conheço, sei quem é. O pessoal me conhece mais pelos textos publicados no Morte Súbita, né, que são variados de vários assuntos diferentes. E de um tempo pra cá eu comecei uma carreira como escritor mesmo, publicando livros, primeiro no Kindle e agora alguns livros impressos já. E um deles, que é o assunto de hoje, é sobre alquimia, que é o Princípio Alquímica. Então, estamos aí para esclarecer o que der e confundir o que puder de vocês. Thiago, vamos lá. Cara, como você sentou ali e falou assim, eu vou escrever um guia de mochileiro de alquimista, cara. Porque, assim,
é difícil, que nem eu tava conversando antes com você. Você encontra vários livros sobre a história da alquimia, o que é alquimia isso, alquimia aquilo. Mas você fez um guia de mochileiro. Foi a ideia. Primeiro, na verdade, eu procurei o livro para comprar e não achei. Então, aí eu vim escrever ele. Olha que maravilhoso. O cara, eu queria que esse livro já existisse. Como ele não existia, aí eu falei, bom, então. É o Rodrigo Hilbert da alquimia, não é possível. Aí eu tive que escrever. Porque assim, eu sempre achei que a alquimia ela propõe uma coisa prática quando você olha assim de uma primeira vez, mas quando você vai atrás ela não é nada prática. Exatamente. Ela não parece que é bem teórica, e era tudo que eu achava era nesse sentido mesmo. Uhum. Aí eu fui escrever. Então o livro ele é um pouco das minhas experiências pessoais nesses estudos. Legal. E um pouco também de conhecimento intuitivo, que vem sabe-se lá da onde, e que no final compôs um todo maior do que eu me esperava no começo. Legal. Então a ideia do livro é realmente o que você falou, é ser um manual que qualquer pessoa que, mesmo que não tenha nenhuma experiência com ordem iniciática, com esoterismo, que não tem, só tem interesse mesmo em autodesenvolvimento, possa pegar e tirar alguma vantagem dele. Até uma pessoa que não tem nem interesse muitos espirituais, assim, só quer melhorar como pessoa, ela vai encontrar alguma coisa interessante lá. Cara, então, a ideia era justamente essa. Eu acho que a ideia que você falou do espiritual ali no seu livro, tanto é que eu ia perguntar isso. Eu falei, cara, você não teve alguma coisa de Jung ali? Porque ele é completamente você, né? Você no seu dia a dia, você, o que você tá fazendo ontem, como que você vai funcionar, como que você vai trabalhar com esses metais. E isso que eu achei muito, muito interessante, né, nesse estudo. Eu acho que a pessoa que ela normalmente aqui quem escuta o podcast aqui curte o espiritualismo, essas coisas todas, mas eu acho que é totalmente à parte. Você pode fazer uma coisa completamente diferente disso, né, sem precisar de um ser divino que vai falar com você, te iniciar. A ideia é que o processo alquímico ele se adapta à pessoa. Então ele realmente tem uma influência muito grande de Jung, é uma influência clara minha, principalmente na questão do trabalho com a sombra. Isso bem de cara, assim, bem escancarado logo no começo. E realmente você vai usar as metáforas que você tiver na sua cachola. O que eu acho é o seguinte, e a alquimia ela é entendida como uma metáfora, sabe? Você tá naquele papo de bar, assim, o que é alquimia? É transformar chumbo em ouro, tá? Transformar chumbo em ouro. Essa melhoria, essa despertar da consciência. E aí você fala isso, a pessoa pensa que já entendeu. Mas é mais do que isso, sabe? Ela é uma metáfora, mas existem dois tipos de metáfora, eu imagino. Você tem uma metáfora que é simplesmente teórica, por exemplo, você tá gordo como um porco. Você entende? Tô com sobrepeso, tô comendo demais, passou a mensagem. Mas existe também algumas metáforas que são metáforas práticas, são metáforas que te fazem agir. Então, por exemplo, as parábolas do Evangelho, a mitologia como um todo, as fábulas de Esopo, ou quando você fala assim, corre como se sua vida dependesse disso. Você sabe quanto você tem que correr. É verdade. A alquimia ela fornece uma série de metáforas úteis para você trabalhar em si mesmo. Então acho que por isso que ela se adapta bem ao arcabouço religioso ou não que a pessoa tenha. E até porque no começo do livro você faz uma puta de uma explicação ali do que é de cada momento da alquimia, tudo. Sim. Então a pessoa que ela for... mas eu não conheço nada de alquimia. No começo do livro ali você já explicou tudo, né? Ela é alquimia... É porque, assim, é difícil você falar de uma tradição alquímica. Sim. Porque o que existe, na verdade, é uma experimentação alquímica. Você tem um modelo oriental dos gurus, né? Já vou te passar o conhecimento que eu tive durante toda a minha vida. E você tem um modelo ocidental, que é das ordens iniciáticas, que é aquele conhecimento estruturado, que você vai ter que passar por testes e se provar. Mas a alquimia é uma coisa que, digamos assim, uma terceira via, ou então uma via complementar às outras duas, que ela é a da experimentação. O que eu proponho no livro é que você tenha o ar de um cientista. Você faça teste, sabe? Se o que eu estou propondo lá não funcionar para você, talvez seja bom você adaptar para que funcione. É totalmente adaptável, né? A ideia é que a pessoa, se precisa, ela mude o que está escrito lá, mas ela tem uma base.
Isso é legal. Ali, cara, quando você começou com a alquimia, que você olhou e falou assim, cara, tá, tudo bem, você falar que a novela Fera Ferida, né? Se não me engano, era nela que tinha. No grupo, qualquer coisa fala Fera Ferida, aparece o Edson Celular, assim, Como assim? Com a camiseta do Flanel lá, eles ficam, a camiseta do Flanel, então é assim que fica no grupo. Você vê como tem todo mundo 15 anos de idade, né? Aquele negócio absurdo. Mas em que momento, cara, que você olhou e falou assim, pô, que interessante, vou começar a estudar essa parada de alquimia? Olha, provavelmente, não, para quem acredita, não foi nessa vida, porque é aquele tipo de coisa que quando você se percebe como gente, você já percebe que já estava interessado. Então, talvez se eu for resgatar assim, biograficamente, meu primeiro contato foi com um livro chamado Dicionário de Símbolos. É um livro famosão, assim, que eu ganhei no aniversário de um tio muito querido lá. Caramba, parabéns, tio, hein? Não, esse cara foi muito parabéns, tio, hein? Sim. Esse foi com certeza de lá, porque daí lá você já tem algumas explicações de simbolismo interessantes e até hoje está na minha estante, né, esse livro. Então, acho que em termos de história de vida, foi lá que começou. Caramba, antes mesmo do Morte Súbita, quando eu estava adolescente ainda. Caramba, e aí você chegou a fazer parte de alguma ordem, ou pesquisar alguma ordem de alquimia, ou você foi só seus estudos mesmo? Não, de alquimia especificamente não, justamente por causa dessa visão que eu tenho de que não é uma ordem. Talvez uma ordem possa te ensinar alquimia, mas eu acho que é uma coisa mais individual. Eu sou um tanto quanto individualista na minha religiosidade, assim, e eu respeito o trabalho das ordens, mas eu acho que uma ordem de alquimia, ela teria que ser feita de uma forma muito inteligente para não engessar as pessoas, sabe? Eu acho que é possível, mas não participei de nenhuma para dizer, foi daí que veio. Entendi. Então, não participei de nenhuma ordem alquímica, participei de algumas outras ordens, principalmente a ordem Naqshband, que eu fiquei um tempinho lá no Matarica lá da Lapa. O trabalho do Gurdjieff, ele é muito importante na minha visão de alquimia do livro. Eu deixei lá alguns exemplos de exercícios que foram tirados também do que ele ensina. E acho que influências foram essas daí. E no caso dessas ordens, a leitura é o básico, né? Mas no caso dessas ordens, então, trouxeram para você a ideia de como elaborar esse livro. Sim. Das práticas e tal. Sim, talvez a gente possa dizer que o princípio alquímico é uma visão pós-moderna da alquimia, sabe? Não, demais, cara. Porque, ela é uma tentativa de trazer essa metáfora para o pessoal que pensa para a cabeça de hoje em dia. Então, uma outra influência muito grande que teve também foi o Robert Anton Wilson. Tem um livro dele que se chama Ascensão de Prometeus. Esse foi chave. Esse também é um livro de alquimia também, quem, apesar de não usar a palavra. Cara, que legal. Porque assim, o livro Primeiro, que a leitura normalmente desses livros de alquimia, tudo, é uma leitura densa. Ela não é uma leitura tão fácil, você vai lendo, às vezes você começa a viajar porque eles colocam muita coisa simbólica e quando você ainda não está tão acostumado com aquela narrativa, aquela leitura toda, você vai começando a se confundir. Então é complexo. E o que eu não achei no seu livro. Porque ele é bem fluido. Você lê, porque você coloca os símbolos, explica o que é o símbolo. Ele é bem didático, né? Didático, assim, num nível maravilhoso, sabe? Talvez porque eu, quando comecei a escrever para ele, eu escrevi ele para mim, né? Como eu não achei o livro que eu estava procurando, eu falei, vou escrever um livro para mim. E eu organizei para ter uma referência rápida. Até o pessoal, assim, antes, na primeira versão, a principal crítica foi, tipo, Thiago, você foi muito direto ao ponto aqui. Eu falei, eu posso até dar uma enrolada, mas acho que a tradição alquímica já tá tão enrolada que então, mais um. Direito, sabe? Mas é engraçado, porque eu li aquele seu outro livro do Santos também. Qual que é o nome do livro mesmo? Santos Inesperados. Isso, Santos Inesperados, que eu lembro do Santos. E você lendo o Santos Inesperados e o Princípio Alquímico, é a mesma pessoa que escreveu. Que bom. Não, é interessante, cara, porque é a mesma narrativa. Você vai direto ao ponto, você não enrola, você vai a explicação, isso aqui é isso. E, cara, a ideia mais legal que eu achei do livro é todo aquele exercício para você ter ideia. Eu vou te mostrar aqui. As pessoas não estão vendo, infelizmente, né? Vocês não vão ver. Quer ver? Que aqui é o caderno onde eu escrevo todas as coisas. Deixa eu... Tô tentando achar aqui.
Quer ver? Vai falando aqui. Então, e aí, É o registro de decantação que você fez? Pronto, aqui, ó. Todas que legal. coisas, informações, se desenha. Opa, vou falar aqui no microfone. Se desenha e tal. E eu fiz. E, cara, esse ponto do livro eu acho que é o ponto principal. Porque normalmente você não se repara, né? Sim. Você não sabe quem é você não presta atenção em quem é você. E de repente, cara, você tá falando, se desenha. E isso é interessante, porque eu e a Luciana, nós somos artistas. Pra quem não sabe, tá, gente? Nossa. Vai fazer... Nós somos artistas. Mas a gente para de fazer arte ou de desenhar, essa... Coisa lúdica. A coisa lúdica, desde cedo, né? Porque alguns pais, né, chegam e começam, para com isso é coisa de criança, vai trabalhar e não sei o que lá, e você para de desenhar, você para de colocar sua imaginação, sua criatividade. O que eu falo, que se as pessoas desde cedo continuassem com isso e fosse pro ramo da magia, com essa imaginação, com essa coisa, cara, ia ser tão mais fácil para elas. Né? E ali você fala pra pessoa se desenhar, e você vai chegando em pontos de colocando, indo no lado mais profundo da pessoa. E normalmente a gente não faz isso. Sim. E de uma forma bastante prática, né? Porque Demais. Às vezes algumas pessoas passam exercícios assim religiosos tão complicados, tão cheios de uma simbologia desnecessária. Exatamente. Porque quando você começa a usar uma simbologia desnecessária, você inevitavelmente vai acabar mandando um dogma junto, uma visão específica. E, às vezes, mais do que qualquer símbolo, você tomar um bom banho vai te falar mais sobre você mesmo do que você ficar lendo alguma coisa numa língua que você tem que aprender para decifrar. Tanto é que eu tava conversando ontem com a Luciana a respeito de práticas, né? Algumas práticas que as pessoas falam assim, não... agora nós vamos trabalhar com tal elemento e nele você vai ter que fazer uma meditação, que você não pode pensar em nada, que você tem que ser o dono do seu pensamento e tal. Ok, não pode pensar em nada, tem algumas pessoas que conseguem, outras não. Pensa numa pessoa atípica, que ela é neurotípica, que ela não vai conseguir esse negócio. Talvez não seja o momento de você falar assim, tá uma loucura, tá vindo um monte de coisa na sua cabeça, só não se apega a nenhuma, deixa todas elas passar. Entendeu? Então a gente fica ainda preso, né, naquele paradigma que não, os grandes mestres não pensavam em nada. Será que eles não pensavam ou eles falavam que não pensavam? É verdade. Afinal de contas, o cérebro foi feito para pensar. Então. E aí entra aquele negócio do segredo, né? Não, porque quando você limpa tudo, você vai colocar aquilo que você quer e aquilo vai... E aí você fala... E aí, eu acho que nessa questão você começa a afastar quem quer fazer esse tipo de prática. Porque a pessoa não consegue. Sim, essa parte assim que você comentou do segredo, de você fazer de manifestar o que você quer e tal, ela até tá dentro do livro. Ela mais ou menos lá no meio tem uma parte que fala do secreto e tal. Isso. Mas é assim, essa parte ela também é um teste, sabe? Porque assim, quando você chega lá, você vai perceber que... Você lembra do filme do Pinóquio, que tem uma ilha, que os meninos têm um monte de doce, brincam, e eles vão virando burrinhos? Eles conseguem tudo que eles querem a um custo, sabe? E chega uma hora que se você não sair da Ilha das Delícias, você vai acabar virando um burrinho lá pra agradar o dono da ilha. Isso aí. Então, assim, tá lá no meio, mas não é o mais importante. Eu sei que tem muita gente que é motivada por isso. Mas eu tentei escrever o livro de um jeito que te leva até lá, mas depois tenta tirar você. Pra pessoa ter responsabilidade também, né? Porque é o importante, né? A pessoa se conhecer ali, foi o que você falou, a responsabilidade. Porque normalmente, aqui a gente brinca bastante, né? Que a gente fala assim, principalmente nos grupos lá da gente, que a gente fala assim, gente... para de ser pet de entidade, para de ser pet de pai de santo, para de ser pet de... Toma a responsabilidade da sua vida. Isso. Toma a responsabilidade da sua vida. Entenda o que você gosta, entenda o que te faz bem, né? A forma de pensar que você olha e fala, não, pra mim faz sentido. Não que você... você falou do individualista, eu ainda falo, né? Você tem que ser individuado.
você entende todo mundo que tá à sua volta, você compreende, você respeita a opinião deles, mas e a sua? O que te agrada? O que te faz bem? E no livro, no livro, eu agora, quer ver? Eu tô na putrefação. Nessa parte. Então, pra você ver como eu tô fazendo bem devagarzinho. Faz um tempo que eu falei com você. E eu tô fazendo. A putrefação, se eu não me engano, eu fico 6 meses, mas eu falei assim, não, vou ficar 8. Que é pra reintegrar os grãos. Exatamente. Por quê? Quem tá acostumado aqui com o podcast, eu sempre falo, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, por exemplo, eu coloco metas, né? Então é 6 meses? Então tá bom. Se chegar a 6 meses, eu sou o campeão. Não. Quando eu cheguei nessa fase... Mas interessante que o livro, Thiago, me trouxe isso. Então eu quero te agradecer a esse ponto. Que bom, legal. Porque trouxe isso. Porque os primeiros eu fiz, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. A calcinação, Nigredo. Todos eles eu fiz falando, tantos meses, 2 meses, tal. Eu fiz seguindo aquela... Depois, na hora que eu cheguei na putrefação, eu olhei e falei, não. Porque aí é um trabalho mais árduo mesmo, né? No começo você tá se conhecendo. Na putrefação que o negócio começa a feder, por isso o nome, né? Maravilhoso. E isso foi fantástico, cara. Se você puder só falar um pouquinho, porque eu sou, como diria a Jaqueline, provavelmente ela vai ouvir, vai dar risada disso. Eu sou emocionado, tá? Eu gosto demais do teu livro. Tá falando grego, então... Então, assim, se você puder explicar de forma simples, tá? Cada uma dessas coisas, assim, quais as etapas que as pessoas vão passando? Lembre-se que o Thiago lá no início falou assim, transformar chumbo em ouro. Tá, então você é um chumbo e você chega no ouro. Quais são essas etapas que você vai seguindo? Tá. Acho que um bom começo é você trabalhar com o que o pessoal já conhece, sabe? Que essas metáforas da pedra filosofal, do homúnculo, do elixir da vida, todas elas têm alguma coisa em comum, que é o seguinte, elas vão te dar alguma coisa muito boa, mas ela vem com um custo, digamos assim. Usando a linguagem mais prática do livro, se você fizer alquimia, o que você vai ter no final? Se você fizer bem feito. Você vai ter uma vida com mais saúde, você vai ter mais inteligência emocional, você vai ter relacionamentos mais saudáveis, de melhor qualidade, talvez uma vida espiritual mais significativa. E qual que é o custo disso? É você morrer. Não é? Porque assim, o seu eu hoje vai ser muito diferente, então ele já não existe mais. A alquimia é esse trabalho da mudança. Nessa época de pandemia, muita gente ficou distante de alguns amigos, de alguns familiares, e pensa assim, todo mundo tá mudando o tempo todo, certo? Todo dia se muda um pouquinho. Se você fica muito tempo sem ver uma pessoa, e encontra ela, tipo, sei lá, 20 anos depois, 10 anos depois, é outra pessoa. E se você não assistiu esse processo de mudança dela, é como se aquela pessoa anterior tivesse morrido. Completo estranho, né? Certo? Isso você pode observar, principalmente se você tem algum contato com um amigo de infância, que você encontra depois de muito tempo. Aquela criança lá já morreu. Apesar do cara estar vivo. O processo de alquimia é você fazer essa transformação consciente. Então, você vai... O eu que você tem hoje vai morrer para dar origem a alguma coisa melhor. Na melhor das hipóteses, ou pelo menos com mais conhecimento de quem você é. Porque o lance do conhece a si mesmo é uma primeira etapa. A segunda etapa é você se autotransformar. Mas uma depende da outra. Então, você tem, por exemplo, quais são as principais metáforas que a gente usa para o processo alquímico, que é o santo grau, ou na linguagem Rosa Cruz, a consciência cósmica. Você tem o transformar chumbo em ouro, você tem a panaceia universal, que é a cura de todas as doenças, né? Você diz, o elixir da longa vida, você vai ficar imortal. Homúnculos, de novo, você vai criar a vida, você vai ter o controle sobre a vida. Tudo isso está dentro da alquimia. Então, ela é como se fosse uma ciência da expansão da consciência. Perfeito. E qual é a matéria-prima dessa ciência? São os metais, né? A metalurgia sagrada, que é o que eu trabalho no livro. Se você for ver na primeira parte do livro, tem toda uma questão teórica que explica essa diferenciação, o que é o chumbo, o que é o cobre, o que é o ferro. Então, talvez seja até interessante eu falar um pouquinho... Não, pode falar, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Primeiro falar de onde eu tirei, né, essa ideia. Ela é baseada vamos colocar assim, numa síntese que me veio, assim,
da minha cabeça mesmo, de algum sussurro do meu ouvido, mas que faz sentido como uma explicação de várias outras, como um novo vocabulário que se encaixa em várias outras tradições. Então, por exemplo, você tem os elementos, você tem os circuitos de consciência, você tem os planetas, você tem os signos, tudo isso são tipos de alfabetos, os vocabulários. A alquimia tem o seu vocabulário também, que são os metais. O primeiro dele é o chumbo, que é o nosso estado básico. O que significa o chumbo? É a nossa consciência biológica, a nossa consciência orgânica. É aquela que está presente em qualquer coisa que está viva. Então, uma ameba na alquimia, você pode falar que uma ameba tem chumbo. Um cachorro tem chumbo. Um macaco tem chumbo. O ser humano, todos eles têm chumbo. É aquilo lá que, quando falta, usando a metáfora, tá? Quando falta chumbo em alguém, essa pessoa vai adoecer ou tá morrendo. Mas quando sobra, essa pessoa tá, digamos assim, animalesca. Ou então, com excesso de comodismo. Então, o chumbo seria isso. Os 4 metais principais que está presente em todo ser humano: chumbo, cobre, ferro e estanho. No ser humano normal, assim, vulgar, digamos, esses quatro metais estão misturados. E o processo da alquimia significa primeiro você identificá-los e depois você purificá-los. E só depois você vai falar de outros metais, como a prata, o mercúrio e o ouro. Então é muito importante você conhecer esses primeiros 4 metais. Se o pessoal que está ouvindo a gente hoje se preocupar só com isso, já vai ser... Cara, muita coisa. É muita coisa. Então eu recomendo, foca nesses 4 metais primeiro. Que é o chumbo, que é a parte biológica. Se você quiser usar uma ideia teosófica, é o corpo humano. Tá? Aí você tem o cobre, que tem a ver com a questão emocional, territorial, né? Então não são todos os seres vivos que tem, é mais os animais, e particularmente os animais territorialistas, porque a principal função do chumbo, do cobre, é a convivência. É quando você tem vários corpos que precisam conviver para se reproduzir, para caçar junto, para achar alimento. Então já é uma outra dinâmica, sabe? Ela é como se fosse um pouco mais sutil do que o chumbo. O chumbo, ele é o corpo físico, por isso que fala que o chumbo é um metal pesado, né? O cobre já é mais maleável, ele derrete muito fácil. Então ele tem a ver com as emoções, com o calor do momento. O cobre você consegue moldar ele. Tanto é que na história, assim, os primeiros itens de beleza assim foram de cobre, né? Porque ele era fácil de você moldar. Então tem a ver com arte, que também tem a ver com emoção. Por essa razão que a gente fala do cobre. Aí depois do chumbo e do cobre, você tem o ferro. Que é a parte mental, no sentido racional e intelectual. Enquanto o chumbo tem o objetivo de continuar existindo, e o cobre tem o sentido de conviver, a função do ferro é explicar, compreender o mundo. Então, aí por que é o ferro? Porque o ferro, primeiro, ele é facilmente magnetizado, então ele encontra uma direção, sabe? O Polo Norte, o ímã, que seja, mas ele consegue focar, e ao focar, ele consegue ajudar os metais anteriores a ele. Então, se você racionalizar, talvez você consiga achar alimento mais fácil. Se você pensar direitinho, talvez você não deixe se controlar pelas emoções que não sejam úteis naquela hora. E o quarto metal básico é o estanho. O estanho, ele é, digamos assim, um substituto da prata. Ele é um metal frágil e ele tem a ver com a questão do desfrute, aí sim, mais especificamente da arte. Como é que ele é um pouco mais difícil que os outros metais, mas como é que você identifica quando é que você está com falta de estanho? Bem prático. É quando você está entediado. Sabe? Quando você está com tédio, quando você está, digamos assim, sem significado na vida, não sei se todo mundo... Se fosse um propósito, né? Uma vontade, alguma coisa assim. Mas não é a questão... Talvez a vontade seja uma ótima palavra. Mas é aquela motivação. Motivação. Motivação melhor. É isso. Isso. Tanto é que o excesso de estanho é o vício. Então é quando você está motivado demais numa coisa só. Então, toda a primeira parte da alquimia tem a ver com você identificar esses 4 elementos em você
que tem relação com aqueles básicos lá do terra, fogo, água, ar, mas aí na alquimia a gente usa os metais. Essas linguagens, sim. Então tem a ver com você identificar isso em você e depois você trabalhar isso. Então a primeira coisa, aprender os metais menores. Os metais maiores, que é o mercúrio, a prata e o ouro, aí é um trabalho mais elaborado. Vamos falar dele também. O que você sabe sobre mercúrio? Assim, fala do metal mercúrio. Ah, não, eu ainda nem cheguei. Não, então... não em termos alquímicos, em termos de... ele é... Como que é? Eu ia falar volátil, mas não é volátil. É questão de... Ele é o líquido dele, isso. Né? Ele é o único metal líquido. Isso. E por ser líquido, ele cria amálgama muito fácil com qualquer outro metal. Isso. Então, o mercúrio, ele tem a ver com a consciência. Uhum. Tá? É a presença. É com, nossa, eu estou aqui agora. Esse é o estado do mercúrio. Uhum. Ou seja, talvez muitas pessoas tenham só lampejos de mercúrio durante toda a vida. Uma pessoa que tem que passar a vida inteira preocupada com o que vai comer amanhã, ou que acorda cedo. Os 4 metais, né? Muitas pessoas nunca vão sair desse metal, dos 4 metais básicos. É. Até o próprio estanho, ele só começou a existir na humanidade quando existiu uma casta ociosa. É. Quando você tinha os príncipes que não tinham o que fazer, ou então uma casta de estudantes, uma casta bem abastada que poderia se dedicar a outras coisas, como arte, como buscas espirituais. Então o estanho ele já é meio elitista. O mercúrio ele é ainda mais. Apesar disso, o mercúrio está presente em todo mundo. Tá? Até o ouro está presente em todo mundo. Mas assim, totalmente misturado em quantidades muito poucas. A ideia da alquimia é justamente você aumentar a quantidade dos metais superiores e equilibrar os metais inferiores. Tá. O termo inferior e superior pode ser enganoso, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Todos eles fazem parte de nós. O metal da prata, aí ele já é mais nobre ainda que o mercúrio, porque ele já representa, na falta de palavra melhor, uma certa espiritualidade, uma consciência espiritual. Não tem a ver mais com religião. A religião ficou lá atrás na questão do ferro, do estanho. Tem mais a ver com... É que o pessoal que for mais materialista não vai gostar dessa palavra. Você me ajuda a achar uma melhor. Mas tem a ver, prata tem a ver com amor, com fé, com caridade, mas não mais na questão do cobre, de convivência. Uma coisa mais desapegada. Como se você visse a vida com um olhar de fora. Você sabe alguma coisa aí, Lu? Você é a rainha disso, de lembrar de palavras, de coisas assim? O legal é cada pessoa encontrar a própria palavra. É maravilhoso. Encontrar uma palavra que agradasse os mais materialistas. Você tem alguma ideia, Lu? Porque, então, foi o que você falou, né? Você quem tá bem de fora. Vem de fora. É maravilhoso isso. É como se fosse o DNA olhando para os organismos que ele criou. Tipo isso. Assim. Seu eu superior olhando você. Isso, o eu superior assim é excelente. O self. Acho que o self fica legal. Fica legal. Sim. E o metal mais valioso possível na escala da alquimia é o ouro. Que aí tem a palavra seria a consciência cósmica, sabe? A consciência plena. Que tá presente em todo mundo, mas que existem algumas personalidades que a gente sabe que tem isso ao extremo. E aí as pessoas podem pôr os avatares que quiserem, eu nem vou me... Não vai inventar de ficar colocando o avatar pra falar que sim, mas é a questão de... É a diferença da prata e pro ouro, ela é importante de você entender, porque ela tem a ver com uma explosão de intensidades, digamos assim. Então você tem, Jesus é prata. Cristo é ouro. Tá. Siddhartha é prata. Buda é ouro. É assim. Então, o sistema nervoso central é prata. O genoma é ouro. Para usar uma metáfora mais genérica. Ficou legal essa metáfora. Ô Thiago, deixa eu só falar uma coisinha que tem no seu livro. Claro. Você me permite ler aqui o exercício sobre chumbo? Sim, vamos lá. Eu vou ler aqui porque aqui, pelo menos no Kindle, é 31. Eu vou ler aqui, é só coisa simples, só para as pessoas entenderem quais são o exercício e o chumbo, como é lá o início, para motivar a galera. A gente pode falar todos os exercícios de chumbo, hein? Não são muitos. Não são não. São 3, acho. São aqui, ó. Vou falar aqui, exercícios de chumbo. Faça uma lista de todas as coisas comuns entre você e um recém-nascido. Gente, é
tão difícil você fazer isso. Parece que é sim, mas, sim, cara, você fica, olha, um tempo. Sim. Eu demorei acho que uns 2 dias pra fazer isso, porque no dia, sabe aquele negócio de você parar, de analisar, de falar, cara, mas será que isso aqui... Cara, é muito interessante fazer isso. Resgate a foto mais antiga de si mesmo, anexe ao seu diário ao lado de uma foto atual. Contemple ambas e medite sobre como seu corpo se transformou no decorrer dos anos. Para quem tem biológica. Para quem tem dificuldade de envelhecer, né, de tô ficando velho, ai meu Deus. E como o Thiago falou, né, o propósito do alquimista é a morte, porque você vai ter, é como se você já soubesse tudo que você passou e você vai ter vivido legal a vida fazendo os exercícios. E quando você morrer, cara, tá tudo bem. Eu vou morrer e tá tudo legal, porque eu aproveitei o máximo. É uma conscientização da morte. Perfeito. E aqui o terceiro é bem punk. Esse eu recomendo. Esse eu também. Tente viver pelo menos 24 horas sem gastar dinheiro. Anote as suas impressões no seu diário, respondendo à pergunta: como na sociedade atual o dinheiro se relaciona ao chumbo? Isso que o Thiago falou que você consegue trazer pro hoje. Isso. Pro agora. O único exercício que eu não fiz de um deles aqui foi quando o Thiago falou assim: ande na rua à noite num lugar perigoso. Eu falei, nem fodendo, na pandemia. Mas você já andou num lugar... Já andei. Já andou num lugar perigoso. E quando você faz isso, você manja da pirâmide de Maslow? Não manjo. Fala aí, como que funciona? Esse é muito legal. Deixa eu achar ela aqui para não falar besteira. Tá. A pirâmide de Maslow, ela é uma, digamos assim, uma hierarquia de prioridades. Então... Isso aqui é da experiência do chumbo mesmo. Só pra falar aqui, ó. Ande sozinho na rua à noite em um bairro perigoso. Isso. Observe as mudanças na sua mente e o corpo. Quando você tá em perigo, o chumbo toma controle. Entendeu? Aí, quando você tá no perigo, é aquele negócio de... Você não pode morrer, porque o chumbo garante que você tá vivo. Ele é muito importante. Tipo, um alquimista que se livrar do chumbo, amanhã tá morto. Porque se você vai estar com fome, você vai comer, você tá tratando do seu corpo. Lógico. A pirâmide de Maslow que eu tava falando, ela é um esquema assim de... Imagina uma pirâmide com uma base bem grande. Tá. Essa base é o que ele chama de prioridades fisiológicas. É o respirar, é você comer, você beber, você dormir, você usar uma roupa para se proteger. É aquilo lá que mantém a gente funcionando. Em cima dela, tem uma outra menor... Tem uma questão da segurança, que já garanti que eu tô vivo? Já garanti que eu vou comer? Então agora eu vou cuidar da minha propriedade, vou cuidar de ter um bom emprego, vou cuidar de ter um bom abrigo, uma boa casa. Garantir isso, a próxima etapa. Agora eu vou cuidar das minhas amizades, da minha família, dos meus amores. Depois que você tem isso, então você já tem a fisiológica, você já tem a segurança, já tem o social, você tem, digamos assim, da estima, da autoestima. Digamos, da honra, da reputação, que é uma preocupação que algumas pessoas têm. Depois que você tem isso, que é assim, você é benquisto pela sua comunidade, você tem um último, que é a sua autorrealização, que tem a ver com a questão da realização da sua verdadeira vontade. A questão é, quando você está andando num lugar escuro e ouve passos atrás, ninguém vai lembrar da verdadeira vontade. Você quer mudar para sua casa. Você quer ficar em segurança. Então você volta lá para a base da pirâmide de Maslow e aquela passa a ser a sua prioridade. Tá. Então a questão do chumbo é justamente essa. São as bases que nos mantêm vivos. E é interessantíssimo aqui, ó, os outros experiências com o chumbo, que ali é os exercícios, são os 3, e as experiências que o Thiago passou aqui. Assuma o papel de uma mãe ideal. Olha que complicação. Porque a mãe, ela tá treinando o chumbo do filho. Pode escrever. Não é? Bondosa, meiga e carinhosa, que sabe confortar seus filhos. Em seguida, dedica um dia inteiro a cuidar de alguém ou de si mesmo, começando com um bom café da manhã e seguindo dos cuidados até a hora de colocar para dormir. Eu fiz isso com a Luciana e a Luciana não se ligou. Tá vendo, gente? Você não precisa anunciar. Não precisa falar assim, vou fazer o exercício. Não. Sim, não precisa. Isso que é legal. Você pode fazer com... Você interiorizar, né? Você olhar e você lembrar. E, gente, o mais legal desses exercícios é que você fica o dia inteiro praticando. Sim. Esse é o legal. Que não é só...
E o que eu gostaria é que a pessoa, quando terminasse de ler, ela propôs os próprios exercícios, sabe? Porque Maravilha. tem muitas outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode... Agora a gente está em época de pandemia, tá? Mas você poderia, por exemplo, combine com alguém do seu trabalho para compartilhar uma refeição no dia seguinte. Mas vocês vão comer a mesma coisa, entendeu? Isso é um ato de chumbo, é um ato fisiológico, é um ato bem primitivo, mas que vai conectar vocês de um jeito muito diferente. Que seja uma pipoca no trabalho. Mas você vai fazer e você vai passar. Pô, legal. Agora, tem outros exercícios que eu ia colocar, mas eu não coloquei, porque o pessoal adora processar, né? Adora! Esse exercício, por exemplo, que eu ia falar assim, não era nem pra pessoa fazer, mas é pra pessoa, quando lesse, ela se espantasse e acionasse alguma coisa do chumbo na cabeça. Eu quero colocar assim, corte um dedo da sua mão. Esse é o chumbo. É chumbo. Porque você não vai cortar, porque você tem que se proteger. A ideia do exercício seria você se proteger, você se conscientizar de que você tem que se proteger. Não que aí a sua magia do caos gritou, deu risada, falou, vamos fazer. Aí depois, não, existe vai que alguém corta o chumbo, vai que alguém corta o dedo mesmo. Porque as pessoas levam o pé da letra, às vezes, né? Outro exercício que você pode fazer pro chumbo. Observa quando você for escovar os dentes. Porque para você escovar o dente, você tem que ter alguma coisa na sua mente que regula a força. Porque se você for fraco demais, você não vai limpar, mas se você for forte demais, você vai se machucar. Então, esse cuidado de você fazer a força certa é o chumbo também. Caramba, que sensacional. Aqui é o outro. Esse foi difícil pra mim. Assista sozinho de madrugada a um bom filme de terror. Observe como o diretor usa os gatilhos de pânico e alívio para te entreter. Porque eu tenho muita dificuldade de assistir filme de terror. E, cara, foi difícil. E pra esse exercício funcionar, tem que ser um daqueles assuntos que te pegam mesmo, sabe? Não adianta você assistir, tipo, Pânico, que às vezes você olha, não. Se você tem medo de serial killer, que tem alguma experiência traumática na família, seria um bom filme. Mas se você tem mais medo de fantasma, é melhor ver um de fantasma. Isso. Eu odeio qualquer coisa que a pessoa esteja possuída. Então você assiste essas coisas, cara, é um tormento pra mim, mas enfim. Sabe quem culpa disso? O Fantástico. O Fantástico, uma vez eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, e eu lembro que meus pais, eles gostavam de jogar tranca. Os amigos estavam tudo lá, e eu fui pro quarto pra assistir televisão lá. No quarto deles tinha televisão. Eu sentei lá pra assistir. E aí, no Fantástico, cara, tinha uma menina... Aí eu não vou saber. Memória infantil. Eu não sei se era uma interpretação, se era verdade, mas era uma menina que tava possuída. E o padre ficava conversando com ela, ela falava assim, umas vozes gutural, assim, a mesma voz parecia 4 vozes. Sei, bem pra assustar mesmo. E eu fiquei apavorado com aquela merda, entendeu? Então, graças ao Fantástico, eu tenho medo de capeta. Vamos lá. Faça uma sessão relaxante de massagem ou banho de ofurô. Ó, que legal. Aprenda a preparar seu prato favorito. Cara, isso é importantíssimo, porque é o que o Thiago falou, sua responsabilidade. Eu vi um negócio hoje que eu fiquei chocado. Homens fazem prato zoado de comida ou fazem coisa zoada na cozinha inconscientemente para mostrar para a mulher que ele é um incapaz de fazer coisas e as mulheres fazer por eles. Ah, meu Deus. Sacanagem. Certo. Sério. É um estudo que fizeram que, por exemplo, tinha uma moça lá que ela tinha falado assim, coloque 4 ovos para cozinhar na panela. Ele foi, quebrou 4 ovos e jogou lá dentro da panela. Tipo, caramba, mano, é uma coisa simples. Pois é. Quer ver um exemplo de que a pessoa tem alguma coisa para corrigir no chumbo? Se você mora com alguém e um dia específico você vai ficar sozinho, essa pessoa vai estar em outro lugar, vai trabalhar, e nesse dia você come qualquer coisa, tem um problema aí. Você tem que comer como se você servisse uma pessoa amada, que é você. Caraca. Agora, se você come, vou pôr qualquer coisa na boca pra não tem ninguém trabalho mesmo, né? Vou pegar qualquer coisa. Você tem que se tratar como alguém que você quer cuidar, sabe? Você tem que ser uma boa mãe pra você a vida toda, porque a sua mãe não vai estar a sua vida toda com você. Caramba. Aí, então quer dizer, vocês já estão vendo o nível do que é o livro. Essas questões desses exercícios que você colocou aqui, isso é o que eu falei só do chumbo. O chumbo. Mas o chumbo é tão importante, cara. Então, foi isso que eu falou só do chumbo aqui, pro pessoal que tiver interesse.
em quem quiser mesmo sentar pra ler todas as coisas, qual deles, assim, Thiago, você olhou e falou assim, cara, nesse aqui eu acho que eu me superei, sabe? Tipo, como assim? Sabe, algum dos elementos, dos metais que você olhou, na hora que você colocou os exercícios, você, tipo, se divertiu, assim, sabe? Que você olha e fala, cara, isso aqui, a pessoa que vai fazer, cara, eu acho que começa a ficar bem divertido, assim, quando você chega no Mercúrio, sabe? É mesmo? Porque o Mercúrio é a questão da auto-observação, você tá num outro nível já. Uhum. Você começa a questionar coisas que você sempre acreditou, você começa a questionar coisas óbvias, sabe? Eu acho que é bem legal, mas para chegar lá você tem que fazer os exercícios de antes. Tem. Então, era isso. Quando eu falei, eu li todo o livro para saber onde eu ia me meter. E depois que eu li todo o livro, e eu tenho um negócio também, né, Lu? Que eu leio as coisas e de repente eu esqueço tudo que eu li. Se eu não anoto, eu esqueço tudo que eu li. E você falou que gosta de fazer tudo de uma vez. Isso. Aí, o que eu fiz? Agora eu tô fazendo esse exercício. Então, você falar pra mim qual é o exercício do Mercúrio, eu não vou lembrar. Pra mim, na hora que eu chegar naquela parte, é uma novidade. É uma novidade. Então, esse é o interessante do... Deixa eu pegar um aqui do Mercúrio pra te falar, só um instantinho. Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu abro aqui também. Mas, os exercícios diários... O mais engraçado, Thiago, que eu acho que esse deve ser a maior reclamação que você deve ouvir. Eu preciso acordar cedo pra fazer esse exercício. Pois é. E é engraçado que esse acordar cedo, ele é tão perene assim nas tradições de autodesenvolvimento, de consciência. Se você for procurar desde do padre que tá lá no mosteiro até o cara viciado em livro de autoajuda que descobriu que o milagre como é que chama? O milagre das 5, o clube dos 5. Enfim, acordar cedo é tão importante e por tantas razões diferentes que eu acho que é inescapável, sabe? Primeiro que quando você acorda, já tá todo mundo dormindo. Isso já tem um simbolismo interno pra você. Tem. Tá? E você tá sozinho, geralmente. Mesmo que tenha alguém dormindo do seu lado e tal, mas quando você acorda, você tá se preparando para entrar no mundo. Então é como se você estivesse numa antessala da realidade, sabe? Você vai se preparar para entrar. Você tá na parte de trás da cortina. E aí você vai dar o tom pra peça que vai acontecer o dia inteiro. Então eu acho isso muito importante. E aí você pode adaptar para o seu estilo, sabe? Você pode fazer uma oração, você pode fazer um ritual do pentagrama, você pode repetir os mantras que você quiser. Mas esse afinar o seu instrumento antes de entrar para o show, eu acho muito importante. Sim, eu acho que não tem como escapar. Verdade. Tem um artigo que saiu agora recentemente na Hermetismo, que é a revista do Deodébio, que eu escrevi justamente porque alguém perguntou assim, Thiago, mas eu acho que precisa ter muito tempo, né, para fazer alquimia, não tem uma coisa mais rápida? Eu falei, não, infelizmente não tem. Mas... É recompensador. Mas lá você não vai fazer tudo, mas não quer dizer que você não vai fazer nada. Porque o pessoal pensa assim, porra, eu não vou conseguir fazer tudo, então eu não vou fazer nada. Não, você pode fazer alguma coisa. Então, só de você acordar cedo e caminhar, já vai fazer bem pra sua disciplina, vai fazer bem pro seu corpo, vai fazer bem pra sua mente. Então... Essa é uma ouvinte da gente aqui, que eu até comentei, que já participou aqui, a Jaque. Ela falou assim, nossa, Roy, se eu fosse fazer tudo isso que você faz de manhã, sua colheita de orvalho, eu ia começar a trabalhar meio-dia. Eu falei, gente, mas eu não sei qual que é a dificuldade de vocês, porque o exercício proposto, o exercício mesmo da escrita, eu em 15, 20 minutos eu já fiz. Porque é você lutando com a sua memória do dia anterior. Isso. E o mais complicado é quando o dia anterior você ficou muito estressado, às vezes você nem fez nada demais, mas foi muito estressante. Cara, pra você lembrar do que você fez no dia anterior, no outro dia, é uma luta gigante, porque o seu cérebro não quer rememorar aquilo de novo, já passou. E aí aquela ideia da metáfora prática é muito boa, porque esse trabalho a gente chama de a colheita do orvalho, né? E tem um sentido muito profundo, porque assim, a colheita do orvalho quer dizer o seguinte, se você não colher essa manhã, o orvalho não vai estar lá de tarde para você colher, então você tem que colher agora. Mas também significa que você não vai conseguir colher todo o orvalho da semana hoje. Então todo dia você tem um trabalhozinho para fazer. Então cara, eu acho bem legal. Eu vou ler aqui, Thiago, o que você falou do Mercúrio. Eu achei aqui, ó.
na página 46, se não me engano, é essa? Que é observe a hora exata, então fixe sua atenção no ponteiro de segundos de um relógio. Isso. Não pense em nada, senão na calma observação do movimento, de seu movimento constante. Depois, note o momento em que a mente rebelde se distrai, seja com o que for, fazendo a experiência ser esquecida. Tente bater seu recorde nos próximos dias. Isso é uma coisa que eu sinto que falta muito, assim, no pessoal mais esotérico de hoje em dia, que é uma certa preguiça de se treinar em coisas muito básicas que vão prejudicar eles lá na frente. Eu acho que concentração e visualização é uma coisa que sem isso você não avança. Se você não tem a disciplina de você estar presente no aqui e agora, a hora que você quer, tudo bem, você não vai conseguir fazer isso o tempo todo, mas é um exercício. Se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir outras coisas mais importantes que vêm depois. E a do relógio é muito bom porque ele é acessível, tá em toda parte, e já vai te dar o tempo certo. Você não precisa usar um relógio de ponteiro, você pode usar um cronômetro, alguma coisa assim. Ô Thiago, você tinha falado, né, de adaptações. Minha colher de pau. Ah! A minha pequenininha. A sua é grande, a minha é pequenininha. Eu falei, essa aqui mas a minha pequenininha é melhor, dá pra pôr no bolso. Então. Eu me adaptei. O legal de ter a colher pequenininha é que toda hora que você colocar a mão no bolso, você vai bater nela. Exato. Aí ela vai te trazer de volta. E quando eu faço terapia, normalmente eu tô com ela na mão. Ah, que legal. É como se fosse uma japa-mala. Sim. E a terapeuta, ela no começo ela fez assim, mas pra que serve isso? Expliquei. Então eu falei pra ela, todas as vezes que eu relo nela, eu lembro do que eu tenho que fazer. Muito bom. Então, quando eu lembro o que eu tenho que fazer, eu lembro do que eu tenho que falar pra você, eu lembro o que eu tenho que fazer comigo. Sim, aqui uma ferramenta muito poderosa. Essa aqui é a minha terceira colher já. Porque sempre que eu percebo assim que eu degredi, que eu esqueci, que eu tô indo mal, eu quebro a colher e começo. Olha, começa de novo, que legal. Aqui, outra coisa aqui, ó. Em seu diário, faça uma lista com o máximo de eu sou possível, um por linha. Exemplos, eu sou Maria, eu sou filha de José, eu sou católica, eu sou mulher, eu sou ruiva, eu sou socialista, eu sou vegetariana, eu sou temperamental, etc. Em seguida, classifique cada linha de acordo com um dos 4 metais anteriores. Isso é difícil. Aí já tá no Mercúrio, né? Que é a questão de você tá olhando os outros metais de cima. Isso, e você tá organizando as casinhas, assim. Então, assim, o livro, pra quem não tá com preguiça de acordar cedo, que é a primeira coisa. Mas você trouxe uma coisa, Thiago, lá no início, quando a gente começou a conversar, que a gente até brincou, né? O espiritualismo, o esoterismo, o fast food, né? Você só ter o conteúdo, você ficar só replicando aquilo que você ouviu, mas a pouca prática. Pouca prática. E na câmara que eu tô fazendo agora, isso lá na ordem que eu faço parte, essa parte que eu tô agora, que é a terra, que ele tá trabalhando diretamente a concentração. É muito importante, muito importante. Exatamente a concentração. E aí vai afetar o seu sonho, porque daí você vai sonhar de outro jeito, você vai acordar de outro jeito. Então, e ao ponto dele falar, olha, fique 10 minutos contemplando, né, olhando ali, não contemplação, contemplação é outra coisa, mas observando um alfinete. Vai chegando no momento que vai dando uma agonia, porque é só um alfinete. Sim. É só um alfinete, né? Mas você tá trazendo você pro agora, né? E uma outra coisa que me ajudou muito nesse negócio, só pra incentivar a galera a acordar cedo, né? Que é legal. Na hora que você acorda cedo, tá silêncio. Sim, também. E o você se sentir sozinho num mundo tão caótico, cheio de barulho que a gente tem, é tão legal. E a gente consegue se ouvir, né, Thiago? Sim. Esse e você consegue ouvir o silêncio. É uma coisa muito... Mesmo se tiver um passarinho, um carro... Aqui tem o Zé. O Zé, ele fica xingando, né? O Zé fica xingando o Dória aqui embaixo, aqui, que é o governador hoje de São Paulo. Ele fica xingando o Dória. Mas mesmo assim, eu consigo desligar o Zé. Sim. Não, ele é parte da natureza. Ele é que nem um cachorro latindo, sabe? Ele e um grilinho é a mesma coisa, sabe? Só faz parte do som ambiente. Mas... Assim, e pro pessoal que não quer acordar cedo, eu acho que mesmo esse pessoal pode se beneficiar de conhecer a alquimia, porque eu acredito que se ele ler a primeira parte do livro, ele vai querer acordar cedo. Eu acho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu cheguei pro Thiago um dia
e fiz assim, cara, como que eu vou chegar no Thiago sem parecer um fanboy dele? Não, porque é meio creepy, né, cara? Você chegar e... Aí eu falei pra ele, pô, cheguei e mandei no Twitter dele, falei, Thiago, eu tô lendo seu livro, cara, tô fazendo os exercícios. O Thiago falou, pô, cara, que legal, vamos trocar ideia, vai falando aí suas experiências e tal. Porque é um... E outra, eu falo disso direto com a Luciana, a gente vive num mundo de disputa, não é bem disputa, como que é? Imediatismo? Não, é uma disputa. Pra quem saber quem é o melhor, né? É uma disputa. Competição, exatamente. Tanto é que eu tava assistindo um seriado com a Luciana esses dias, americano, eu falei assim, Jesus, tudo eles competem. Eles estão fazendo uma dia de ação de graças e vamos fazer um jogo pra competir, sabe? Então existe essa competição e esse tipo da leitura, ele não traz a competição. É verdade. Você não entra naquele modo que talvez você esteja um pouco cansado, sabe, de competir, querer saber se você é o melhor, se vai dar certo pra você. Não. Você simplesmente faz porque tá te fazendo bem. E no mundo de hoje eu acho que faz muita falta, né? É vantagem de prática individual também, né? Porque normalmente no grupo sempre tem a flor dourada que quer mostrá-la, quer brilhar. Sim, esse é probleminha de grupo, assim, seja de ordem, seja de guru. Sempre tem alguém que... E tá querendo aparecer ali, às vezes você não tá conseguindo tão bem, então às vezes se você tiver fragilizado, você vai desmotivar, né? Então... Por outro lado, essas mesmas pessoas, depois de um certo tempo, podem ser matéria-prima para você trabalhar também. É isso! Você olhava e falava, escroto. E você olhar também nela, o que ela tá fazendo, o que você não tá fazendo, por que você não tá fazendo, por que essa pessoa tá te afetando, aí entra a sombra. Isso. A sombra é muito importante, assim, essa questão do Jung, assim, do arquétipo da sombra, ela é muito importante. Então, por exemplo, eu comecei a minha terapeuta, ela falou, olha, Rodrigo, eu vejo que você não pirou na pandemia por causa desses exercícios que você está fazendo todo dia. Ele dá uma sustentação, dá um ritmo pra vida, né? E ele te cria uma base, né, Thiago? É interessante porque você cria uma base, então você não tem medo de andar porque você tá vendo a base ali na frente, né? O que você criou. E, por exemplo, esses dias eu tava falando com o pessoal que eu tinha me perdido em questão de trabalho mesmo. Que eu fui, os exercícios... outra coisa. No começo, tá, gente? Acho que nos primeiros 3, 4 meses, você tem que acordar sábado e domingo cedo também. Mas eu vou dar um spoilerzinho. Quando você chega na putrefação, já não. Já não precisa mais acordar sábado e domingo cedo. Mas eu acordo cedo todo dia. Então você já tá acostumado, né? Do ritmo. Mas mas só que eu fiz uma adaptação, Thiago. Sabe aquelas perguntas diárias que você responde de cada elemento, tal? De cada elemento não, de cada metal. E depois você fala assim, você vai trabalhar com qual metal e qual é o resultado. Tá? Eu continuo trabalhando, não tirei aquelas, coloco qual que eu vou trabalhar e qual que é o resultado. E é muito engraçado, de início, eu falava o que eu ia trabalhar e eu sempre escrevi, o resultado foi uma merda, não deu certo, não funciona essa bola. Mas o que foi muito bom. Mas eu comecei a levar isso, aí eu comecei, onde você se descobre, que eu comecei a me culpar. Aí você observou o próprio experimento. Eu olhei e falei assim, olha só, eu tô me culpando. Porque eu falei que eu queria fazer isso, não fiz. Mas olha as razões em cima, eu falando o que eu fiz no dia, ou por que eu não fiz. Eu tive uma razão pra não fazer aquilo. E aí eu parei um pouco de me culpar. Então, assim, essa parada, eu não sei nem se você tem noção disso, assim. Eu sei que você tem a noção. O exercício de autoobservação é muito legal quando ele dá um curto-circuito e você passa a observar durante o exercício a si mesmo. Aí você observa o próprio exercício. É muito legal. É bem isso que você falou. E interessante que eu tava conversando com um terapeuta esses dias, eu falei pra ela, fez assim, olha, Rubi, tal dia eu não trabalhei. Ela fez, mas por que você não trabalhou? Foi porque eu tava cansado.
eu já tinha terminado o trabalho e eu olhei e fiz assim, não, terminei o trabalho, hoje eu vou descansar. E ela fez assim, caramba, Rodrigo, desde 2007 você não tem férias. Você tinha que explicar um dia que você não trabalhou. Então, não, mas se eu não trabalhasse, ou se eu tiver, por exemplo, tem coisas que fogem do seu controle. Por exemplo, você vai numa fila de banco, você acha que vai ficar 1 hora e de repente você fica 6. Sim. Né? Então, tem coisa que foge do seu controle e você perde total aquele dia, te atrapalha tudo. E aí eu falei pra ela, eu fiz assim, pô, Rubi, mas foi maravilhoso que eu cheguei, eu falei que eu não ia trabalhar em momento nenhum do dia. Era que nem a mesma coisa, no final de semana, às vezes eu sentava pra jogar videogame e ficava me culpando, falava, caralho, mano, eu tinha que estar desenhando. Por que eu não tô desenhando, tô jogando videogame? Você se culpa, porque você tá entrando nesse mundo consumista absurdo, que é só te cobrando, você tem que se provar pra isso, provar pra aquilo. E esses exercícios de alquimia te traz pra esse mundo. Tem um gibi que eu li hoje, terminei de ler ele hoje, chamado Deus em Pessoa, que é como se Deus viesse na Terra e, enfim, aí ele troca ideia com as pessoas processam ele, afinal de contas elas pediram alguma coisa pra Deus não deu certo, então eu vou processar ele. Tá. Então é maravilhoso essas histórias. E ele fala, o juiz pergunta pra ele, quem criou Deus foi a humanidade? E aí na conversa deles eles falam assim, foi, porque quando a humanidade deixou de fazer parte de um todo, ela ficou solitária. E no momento que ela ficou solitária, ela precisou de um Deus criador para suprir a solidão dela. Bolhas dentro de bolhas. Cara, maravilhoso isso! E aí eu olhei, e essa é a ideia do livro. Que você começa a largar essa solidão que você tá sentindo, essa angústia, né? A alquimia traz isso pra você. Você começa a se pertencer. Isso, ela empodera a pessoa. A ideia é justamente essa, é você tomar controle da sua vida. Então, assim, às vezes as pessoas olham um texto de alquimia, não entende porra nenhuma, acha que é tudo... Ela é difícil mesmo, ela é cifrada, ela é tudo isso. Exatamente para afastar um monte de gente, né, dali, de não entender as coisas, porque os caras eram perseguidos, tudo isso, né? E tem várias razões que hoje em dia não tem mais porquê. Mas é divertido, depois que você lê o Princípio Alquímica, você voltar nos textos mais antigos e ler de novo. Eu fiz isso. É bem legal, né? É bem legal. Então, assim, o livro, eu falo, quando eu falo que é um guia de mochileiro mesmo, é isso. Então é legal estar conversando com o Thiago agora, porque você entende de onde ele começou a tirar essas ideias, como ele começou a trazer isso e o quanto isso é legal para você. Até o Del Débio fala, ele fala assim no podcast que você participa com ele, que ele fala assim, cara, se você fizer tudo isso aqui, durante nem precisa ser muito tempo, 1 ano, você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. Cara, não é questão não é questão de vender um produto mágico, porque mágico vai te resolver sua vida em 1 semana, 2 dias. E é uma experiência diária, né, o Thiago? Sim, com certeza. E eu acho que o bacana do que o Del Débio falou é que estimula a pessoa a fazer um negócio como uma hipótese, sabe? A nossa hipótese, pensando no termo mais científico, é que você vai melhorar a sua vida. Então testa. Se não funcionar, testa outra coisa. Isso aí. Mas vai testando. É o que funciona para você, né? Exato, As 12 operações que a gente descreve, elas são bem abertas assim para adaptação. Você pode falar um pouquinho delas aí para? Tá, posso. São 12 operações, né? 12, digamos assim, etapas. E elas são divididas em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é o Nigredo, que tem o objetivo de você equilibrar aqueles 4 metais menores que a gente falou. Depois que você passou por isso, você vai para o Albedo, que aí o objetivo é você purificar a mercúrio, a prata e o ouro, porque ele está misturado ainda. Aí a terceira etapa é o Citrinitas, que é você, digamos, dar umas bombadas nos outros metais para eles crescerem, passar fermento. E por fim tem o Rubedo, que é você criar a pedra filosofal propriamente dita, que aí é uma operação mais o sumo bônus, sabe? É mais avançada.
Dentro da Nigredo, ela tem 3 etapas. E basicamente todas elas têm a ver com o trabalho com a sombra. Para quem não sabe, a sombra é aquela parte sua que você não gosta. Então, um jeito muito fácil de você identificar a sua sombra é você ver as pessoas que te irritam. Geralmente as pessoas que te irritam são muito parecidas com você, porque elas têm os seus mesmos defeitos e colocam na sua cara. Então, por isso que você fica incomodado. Elas fazem aquilo que você sabe que tá errado, mas que faz parte de você também. Então, o trabalho do Nigredo é justamente esse. Por isso que os pássaros dele é o corvo, que é um pássaro carniceiro, né? O Nigredo, então, você tem a decantação, que é um trabalho de autoconhecimento, que aí você vai conhecer o que é o ferro, você vai conhecer o que é o cobre, vai conhecer os 4 metais. E aí tem todos esses exercícios, você falou alguns exercícios, tem alguns exercícios e alguns experimentos para cada um dos 4 metais. É muito, muito importante. Aí depois você vai para calcinação, que é você ver essa mistura no seu caldeirão e começar a identificar os grânulos. O grânulo é justamente a parte da sombra que você ainda não tratou, que ainda está te incomodando. E aí você chega na putrefação, que você vai reintegrar esses grânulos no caldo que você está preparando. Só depois que você faz isso, e aliás uma coisa que a gente falou, acho que antes de começar a gravar, que é bom repetir, é que o Nigredo é tão importante que você vai passar por ele várias vezes. Não vai cair na ilusão de que você vai fazer o Nigredo, vai se acabou. E vai passar. Não, muitas vezes você vai cair naquela casinha do volte para a primeira casa, vai quebrar a colher, vai enterrar a colher e vai pegar outra e vai recomeçar todo o trabalho simbólico de novo. Isso é normal, é esperado, porque a gente vai trabalhando em espirais, né, cada vez mais elaboradas. Mas, eventualmente, se você tiver num bom momento, você vai chegar no albedo. O albedo digamos, o trabalho mais esotérico, que é porque você começa a trabalhar com o Mercúrio. Então, você vai ter técnicas de concentração, técnicas de visualização, que é como se fosse... Vamos colocar assim. Quando você chega no albedo, você percebe que você não é só o bichumbo, você não é o seu corpo, porque o seu corpo está mudando todos os dias. Você vê você compara com as várias fases da sua vida, você muda todo dia, cai cabelo, você muda alguma coisa, você corta o dedo porque leu em um livro, seu corpo muda. Então você não é o seu corpo. Daí a pessoa pensa, tá, então o meu eu mais profundo são os meus sentimentos. Não, porque os seus sentimentos também mudam o tempo todo. Tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá triste, tem dia que você tá animado, tem dia que você tá, sei lá, apaixonado por alguém, tem dia que você já não gosta mais tanto dessa pessoa. Então os sentimentos também mudam. Então esses sentimentos não é o seu eu mais profundo. Então você também não é o cobre. E aí dá razão, e aí muitas pessoas usam esse eu mais profundo com o ferro. É uma questão da ideologia, sabe? Eu vou achar a explicação perfeita, a metanarrativa perfeita, e eu vou me identificar com aquilo. Mas é uma ilusão também. Porque senão todo mundo já nasceria com a mesma ideologia e não mudaria nunca. E não é verdade. A nossa explicação para o mundo também muda. Vai refinando ou vai voltando para o que era. Então você também não é o ferro. E você também não é aquilo que te motiva. Apesar de o pessoal falar muito da compreensão da verdadeira vontade é diferente daquilo de você querer fazer o que te dá alegria. É mais profundo do que isso. Então não é só a sua motivação. Porque hoje você tem um projeto que te empolga, você tem uma meta, e aí a meta chega e você deixou de ser você. Então você também não é um estranho, você é alguma coisa mais profunda. Essa consciência mais profunda, mais duradoura, é o que a gente vai trabalhar no albedo, que é essa segunda fase da alquimia. Por isso que ela é bastante focada no Mercúrio. Enquanto o Nigredo é baseado nos 4 metais, o albedo já é baseado no Mercúrio. Então o que você vai fazer agora? Você vai passar por outras 3 fases, que é a dissolução, a coagulação e a destilação. Dissolução é justamente isso, você vai dissolver o Mercúrio nos 4 metais. Então você vai observar o seu corpo, vai observar as suas emoções, você vai observar o seu raciocínio, você vai observar a sua motivação, porque aí você vai eventualmente vai observar o observador. E o Mercúrio é esse cara. Depois você tem a coagulação, que são técnicas para você digamos, criar uma realidade nova. Então a técnica de autoprogramação, de metaprogramação, de você se questionar, de você fazer alguns exercícios muito parecidos com quem faz teatro acaba fazendo, sabe? De laboratório. Vai para algum lugar e finge que é alguma pessoa, porque
Quanto mais você muda, mais alguma coisa não muda. A ideia da coagulação é essa. E a terceira fase do albedo é a destilação, que aí é mais profunda ainda e é o que você está fazendo, que é técnica de auto-observação. Então, você começa observando o alfinete, mas depois você vai estar observando a sua observação do alfinete. Por isso que o pássaro que representa o albedo é a águia, né? Porque ela voa alto e vê longe. O Mercúrio é isso. Ele vai voar acima dos metais inferiores e vai ver eles longe. Quando você fica suficientemente bem treinado com auto-observação, com visualização, com criação de realidades mentais, aí você chega naquele negócio que a gente está falando do secretum secretorum. Porque aí você vai estar com as ferramentas necessárias para moldar de fato a realidade, seja a realidade interna como externa. E aí, para muitas pessoas, isso basta. Eu vou ser um mago, uma bruxa, etc. E vou moldar minha realidade conforme o que eu quero. Mas algumas pessoas não vão ficar satisfeitas. A alquimia não vai te julgar. Se você quiser continuar só nessa parte do Nigredo e do albedo, você vai ser um mago bem sucedido, isso eu posso te garantir. Vai. Mas para algumas pessoas isso não vai bastar, só vai querer alguma outra coisa. Aí você entra nas outras fases, que é o Citrinitas, que é a fase amarela. Por que é amarela? Porque o albedo, no albedo o caldo negro ele virou mais esclarecido, então ele ficou branco. Agora, no Citrinitas, esse branco envelheceu, então ele fica amarelo, por isso que é esse nome. Então ele já é uma coisa mais madura. É uma observação que já tem tanta experiência consigo mesmo, que começa a fazer um trabalho de prata, que geralmente é confundido com religião, mas não é a mesma coisa. Porque você pode ter uma religião lá atrás, você pode ter uma religião que te satisfaz no chumbo só, que é uma religião que te satisfaz no nível corpóreo, que vai te dar alguma coisa para fazer no sábado, que vai deixar, ou então uma religião do cobre que vai te deixar ter mais amigos, ou uma religião do chumbo que vai te explicar o mundo, foi assim que o mundo foi criado. No Citrinitas você tem uma religião mais pura, no sentido de que é a sua própria religião. Então, aí dentro do Citrinitas você também tem 3 fases: sublimação, exaltação e fermentação. Sublimação são exercícios de amor, no sentido mais puro de amor, sabe? De gratidão, de querer bem mesmo, sem ter interesses nem nada. Depois da exaltação, esse amor vai se desenvolver de novo, falta de palavra melhor, numa espécie de fé, que é aquela comunhão com aquilo que você ama. E aí depois você vai pegar isso e ainda vai levar para um outro nível pela fermentação, que esse amor por aquilo que você ama vai transbordar tão grande que ele vai, digamos assim, acho que transbordar é uma boa palavra, ele vai transbordar em boas obras. Então, não é uma preocupação mais em ser bonzinho para agradar um Deus, ou para ir para o nosso lar, ou para o dia que for. Mas aquilo é aquela sua verdade mais profunda. Porque você chegou nessa de verdade, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, na última fase, que é quando você cria a pedra filosofal, que é o rubedo. O que é? É quando o alquimista descobre, e aí não tem como o livro falar, porque você vai descobrir qual é a sua missão nessa terra. Isso é uma coisa que só você pode descobrir. Maravilhoso. E assim, não tem nada a ver com aquela motivação lá de trás. É uma coisa muito mais profunda. É uma coisa que te dá significado e que te dá, assim, solidez para sua vida. Ao ponto de que se você morrer não tem problema, porque você já sabe o que você veio fazer aqui. E essa fase também tem 3 fases. O rubedo, eu até recomendo quem for fazer se isolar mais, sabe? Deixar para fazer quando numas férias, num retiro, em algum momento assim que você vai ter mais sossego, porque ela é muito mais individual do que lidar com o mundo ao seu retorno. Apesar disso, a primeira parte do rubedo tem a ver com você lidar com outras pessoas, porque ela é a tintura. É quando você imita aquele... É difícil falar agora sem a pessoa ter passado por ele, mas imita o seu ídolo, vamos falar assim. Então, tem a imitação de Cristo, ou então você ser Buda sem ser Buda. Você vai imitar aquele seu ideal, até você descobrir que aquele ideal até você descobrir que você é maior do que aquele ideal. Quando você chega nisso, você chega na conjunção, que é a segunda fase do rubedo. Você se torna um. Tá. E por fim, você chega na projeção, que é quando você se sente seguro bastante para dar de você sem se consumir. Que aí, quando você fizer isso, você vai provavelmente chamar outras pessoas para esse trabalho, você vai ajudar alguém que está começando, você vai explicar, vai voltar para o Nigredo, vai ajudar alguém que está no começo da alquimia, e aí o ciclo se repete. Caramba, a gente estuda há muito tempo taoísmo,
você vê que muda palavras, muda coisas, mas é a ideia mesma, né? O estudo do taoísmo é sempre essa, né? Você dá a volta, você aprende coisa e volta de novo pro início. Só que você volta pro... A alquimia chinesa é taoísta, né? É taoísta, exatamente. Então você dá essa volta, mas você volta... Só que quando você for passar de novo, é isso que o taoísmo e até a alquimia fala. Se for passar de novo por uma situação que você viu, né, ou já vivenciou, aquilo vai passar mais leve. Sim. Porque você tá mais com a cabeça no lugar, você tá sabendo como lidar com aquilo, né, sem ser só entrando em desespero em situações, você já vai estar mais... Exatamente. Com uma maturidade. Puta, que assunto maravilhoso, né, Luciano? Que assunto maravilhoso. Tiago. Pois não. Estamos chegando aqui na nossa parte finalzinha. Eu queria só dar uma pitadinha. Você pode dar pitadinha se você quiser, cara. É porque é o seguinte, tem uma parte no final do livro que é sobre a espagiria, que é sobre preparações de alguns compostos químicos para ajudar nos trabalhos que você tem. Então, eu acho importante enfatizar o seguinte: existe um certo tabu sobre o uso de psicotrópicos, sobre o uso de drogas legalizadas ou não no trabalho de consciência, e colocando numa pílula, assim, num tweet, assim, para o pessoal entender o que eu quero passar com essa mensagem, que é assim: os compostos que o livro ensina a criar e que você vai encontrar em outros lugares e outras ferramentas, eles vão te dar um acesso, um test drive de alguns estados mentais. E isso é legal, porque você vai saber... É como se você lesse um panfleto de onde você está indo tirar férias. Mas o caminho para você chegar lá e ficar com solidez, ele não vai ser feito por droga ou composto nenhum. Então, por um lado, é legal. A aspargiria, do jeito que eu ensino, ela pode ser usada como um test drive, de realidades que vão passar, depois que o efeito passar do composto, mas que você consegue chegar nesse mesmo efeito através dos exercícios que são mais demorados, mas são mais sólidos também. Sim, e outra, tá, gente? Só pra vocês não acharem que o negócio ali, o que eu vou fazer? Ele vai mandar usar crack? Não, não tem nada disso. É tudo as coisas natural, as coisas que não vai te fazer mal, e vocês ficam tranquilos, tá? E crack é... só o proibidão, o livro, a princípio alquímica proibidão. Não, e se você quiser pensar mais profundo, você pode até pensar que você passar mal pode ser uma oportunidade também. Se você, quando estiver vomitando, passando mal, se auto-observar, você vai estar se enriquecendo também. Sim. Vou passar um exercício para todo mundo. Próxima vez que você vomitar, seja por qualquer razão, você comeu alguma coisa, bebeu demais, você vai lembrar de mim. Você vai vomitar, você vai lembrar de mim. E você vai se auto-observar. Porque o vomitar é uma gnose também, é um estado alterado de consciência. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Sim. Aliás, qualquer estado doentio também é um estado alterado de consciência que você pode aproveitar para se auto-observar. Tipo, você tá passando mal na cama, qual é a diferença minha de quando eu tô Caramba, normal? E é legal, porque daí você também não fica com aquele pensamento viciado achando que vai morrer, né? Exatamente. Maravilha. Tiago, vamos lá. Seguinte, cara. Recomenda alguma coisa aí pra galera? Pode ser qualquer coisa que você tiver ideia aí. Você fala assim, pô, vou recomendar. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser viagem, pode ser restaurante. Eu vou recomendar alguma coisa relacionada com o que a gente tá falando. Ótimo. Que é a questão da autoobservação. Eu acho que tem um filme muito bom que todo mundo, principalmente quem gosta de ocultismo, deveria assistir, que não tem nada a ver com ocultismo, que chama Revolver. Não sei se vocês conhecem, deixa eu achar o nome do diretor aqui. Revolver. É um filme de 2005. Diretor Guy Ritchie, com o Jason Statham. É assim, é muito bom. Qualquer coisa que eu falar sobre ele vai dar um spoiler, então... Mas assim, quem gosta de alquimia, quem gosta de esoterismo, quem gosta de ocultismo, quem gosta de religião, vai achar lá uma metáfora muito boa sem falar nenhuma dessas palavras que eu usei agora. Que maravilha, porque se você for ver esse diretor e esse ator, a única coisa que eles não fazem é tudo de explosão, é coisa que tá acontecendo, né? Mas é muito bacana. Eu nunca iria achar que você consegue encontrar uma coisa assim nesse tipo, com esses dois, com esse diretor e com esse ator.
Eu vou ler a resenha do filme aqui rapidinho. Por favor, não, fica à vontade. Jake Green é um jogador audacioso e sem bom senso que passou 7 anos na prisão por um crime que não cometeu, depois de ter caído nas armadilhas do maldoso chefão do crime Dorothy Marshall. Agora Jake está livre, vai se vingar do chefão criminoso com a ajuda de Abby e Jack. Isso que eu li não fala nada sobre... Nada! Mas assim, todo mundo que assistir e que tem algum conhecimento, quando chegar na parte certa vai... E a partir daí a pessoa vai se observar de um jeito diferente. Perfeito, cara. Eu vou assistir isso pra ontem. Faça isso. Depois me fala. Agora, Thiago, deixa aí seus jabás, fala dos seus livros. Vamos lá. Onde te acha? Eu publico hoje principalmente pelo Kindle. Para quem quiser conhecer os meus livros, acho que é mais fácil me encontrar no Instagram, porque lá no link da bio vai ter link para os links. Link pra de tudo, livro né? impresso, livros por link do Kindle. Eu tenho um livro de alquimia, eu tenho um livro sobre história dos santos, que eu tento dar uma visão diferente sobre a geografia. A história dos santos é uma daquelas metáforas práticas que eu acho que a gente pode aproveitar. Demais. Você não precisa ser católico nem nada. Tipo... E você vai rir bastante, viu, gente? Você vai se divertir, porque é divertido o livro. Valeu. E tenho 2 livros impressos. Um é o Princípio Alquímica, que está pela Diamond Editora. Ficou uma capa dura, ficou muito caprichado. O Marcelo teve muito carinho assim na produção. Sou muito grato a ele. E outro livro, deixa eu pegar se tem aqui para mostrar para vocês. Eu sei que não vai ter vídeo, mas só um instante. Claro. Problema nenhum, só pegar lá pra gente... Aqui, ó. E tem esse outro livro aqui também, que eu recomendo para quem quiser conhecer meu trabalho, que é sobre filosofia africana. Que legal. Ele é publicado pela editora Divine, e ele é parte de um trabalho que eu quero fazer, chamado Filosofia de Todas as Cores, que pega pensadores não ocidentais, sabe? Nesse caso aqui eu falo sobre os filósofos da África como um todo, tem um outro volume sobre filósofos chineses, e um sobre filósofos islâmicos que eu acabei de escrever. Ainda faltam uns 2 ainda que eu quero fazer da coleção, mas essa aqui é a única que tem impressa. Legal. É muito boa e, assim, eu recomendo principalmente para quem dá aula, sabe, pro 2º grau, porque o texto tá bem legal para adolescente, assim, saber que filosofia não aconteceu só na Grécia e na Alemanha. Acho bem bacana. Então, aqueles tweets que você tava colocando do mundo islâmico, era para esse livro? Cara... Não pra esse. Não, sim, pro outro livro que você tá escrevendo. Sim. Cara, quanta coisa interessante você começou a colocar ali dos seus estudos, hein? Valeu. E a Devane vai publicar também o Islâmico impresso. Legal, vai fazer parte da mesma coleção. Legal, bacana. Pra quem gosta de coisa egípcia também, aqui tem bastante coisa. Maravilha. Mais alguma outra coisa? E o pessoal também que quer colaborar com o meu trabalho também pode conhecer o mortesubita.net, que, digamos assim, acho que daria um programa à parte, Morte Súbita, que tem... Queremos. E até convidar os outros fundadores para participar, porque seria um assunto tem muito assunto lá. Ele é o meu Grimório aberto, sabe? Tá. Eu tenho... Começou como meu Grimório aberto, mas virou outras coisas também. Desde quando você escreve pra lá, Thiago? Desde 1996. Caraca! Quando foi fundado, Caraca, de verdade. Ele teve uma versão... Tinha a versão de fanzine antes, pra quem não é dos anos 90, fanzine era um papelzinho de sulfite dobrado no meio com textos. Xerocão, que a gente divulgava. Mas depois, quando surgiu a internet, a gente colocou tudo lá. Porque em vez de ficar mandando texto de um pro outro, vamos pôr tudo num lugar só. Então, o mortesubita.net, para quem não sabe, ele é um grimório coletivo e aberto para todo mundo. Você vai lá achar rituais, textos de esoterismo, textos de magia, sem discriminação, tem de tudo lá. Você vai achar desde cristianismo primitivo até satanismo moderno, magia do caos, paganismo. Lá tem muita coisa. Ao mesmo tempo, ele é um grimório e também é um cemitério de certezas. Porque conforme eu fui passando, eu nunca apaguei o que eu escrevi antes. Tá tudo lá. Que é parte da história, né? Então, quem quiser conhecer, é um projeto bem bacana. Tem várias formas de apoiar, no Catarse também. Então, convido todo mundo a conhecer. O site favorito da Luciana. Obrigado. E já tá Pode falar. Não, que tá na 4ª encarnação já. Ele teve a parte de fanzine, teve um site em PHP, depois teve outro em Plone, agora tá no WordPress. Não, é o site favorito da Luciana. Eu gosto muito. Inclusive, quando alguém fala assim, não, que eu queria ver algumas coisas, ela falou assim,
Para algumas pessoas ela fala, não, vai para esse site. Outros ela fala assim, não, eu acho que você dá para ir lá no Morte Súbita que você vai entender aonde quer chegar, né? Porque a Luciana, você devora o Morte Súbita. Eu gosto muito. Obrigado, é bom saber. Ele é o trabalho de muitas pessoas, não sou só eu que fiz. Não, sim. Mas a Luciana, ela fala assim, você quer achar coisa diferente mesmo do que tá no radar, né? Ou do que todo mundo fala, porque tem muita gente com muita vivência legal lá, né, Thiago? Sim. Então é um estudo ou textos aprofundados ali que foi aquele que você leu como que é o nome daquilo? Da Tântrico, foi lá de... Do Boga Boga. Foi maravilhoso. É o texto da Lígia. É muito maravilhoso o texto dela. Nossa, eu adorei. Bom. E quebra as pessoas que pensam outras coisas. Então é demais. Eu adorei. Então, né? Então recomendamos desde sempre. Pode falar, Thiago. Não, só para o pessoal entender a Boga Boga. Não, a missão do Morte Súbita é conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Ai. É maravilha. E outra, o logo do Morte Súbita é o melhor logo que eu já vi na internet. O Óbito é um gênio, é o artista que faz as minhas capas, ele é muito bom. É uma delícia. Mas é isso, Thiago. Muito obrigado, viu, cara? Nossa, eu que agradeço, foi muito legal. Foi muito legal, gostei. Você gostou, dona Luciana? Você vai começar a acordar cedo? Eu continuo. Então, mas gente... mais uma coisa, pro pessoal que quiser, o Princípio Alquímica, ele tem 2 versões, ele tem disponível no Kindle. Isso. Logicamente o preço mais baixo, mas para quem quiser se aprofundar assim e guardar uma coisa bonita na estante, o Princípio Alquímica da editora Demon tá muito bom. Ótimo. Você encontra lá no meu link da bio também. Perfeito, gente. Isso aí, pessoal. Vão atrás, vai estudar, gente. Beleza. Um abração aí, pessoal que assistiu. Agradeço. Obrigada, Thiago. E vocês que ouviram a gente até agora, muito obrigada por tudo. Espero que vocês gostem. Um beijo e tchau, tchau.